Apocalipse, capítulo de número 3. Hoje iremos estudar a mensagem de Cristo à igreja em Sardes. Essa é a quinta mensagem do Senhor Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Os irmãos poderão acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado. Podem sentar. Essa é a quinta carta, uma carta dura, pois o diagnóstico é alarmante. Uma igreja que encontrava-se espiritualmente morta. E a essa igreja o Senhor dirige essa mensagem com o fim de restaurá-la, com o fim de reavivá-la. Por isso iremos falar hoje sobre a necessidade de um reavivamento, tomando como base a mensagem de Cristo a essa igreja, a igreja em Sardes. E a princípio, se faz importante e necessário nós entendemos um pouco da história dessa cidade, de forma muito rápida e sucinta, para você compreender o porquê de algumas colocações de Cristo na mensagem a essa igreja. Essa cidade, podemos dizer que ela vivia entre o passado glorioso e um presente extremamente decadente. No passado, mais precisamente no século VII antes de Cristo, essa cidade era a capital da Lídia, era uma cidade poderosíssima, era uma cidade gloriosa. Era nessa época que reinava em Sardes Cresso. Cresso foi um dos reis mais famosos da época. Ele era chamado de o Fabuloso. E a fonte da riqueza dessa cidade estava no fato de que havia um rio na cidade chamado rio Pactolus, e esse rio ele tinha ouro, e era extraído ouro desse rio. E com o ouro e a prata que era extraído do rio Pactolus, então eles conseguiam fazer muita coisa, e a cidade era então rica e poderosa nessa época por conta disso. Era uma cidade também geograficamente boa, porque ela ficava numa montanha, ela ficava a 500 metros do nível do mar, de sorte que isso dificultava de que algum exército inimigo pudesse invadi-la, alguma incursão viesse a entrar e invadir a cidade. E a bem da verdade, nunca ninguém conseguiu de forma em um confronto direto, um exército conseguiu invadir a cidade. Ela foi invadida, mas
por brechas que existiam na muralha, mas não em um confronto direto, por conta da posição geográfica da cidade, que favorecia a defesa daqueles que estavam detrás das muralhas de Sardes. Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 estrelas. O versículo 1 nos remete a essa verdade. Ele diz: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa é a forma que Cristo se apresenta a essa igreja. E essa apresentação de Cristo, ela nos remete a 2 verdades sobre o caráter de Jesus. São 2 atributos de Cristo. O primeiro deles é a onisciência. 7 Espíritos tem a ver com perfeição e com plenitude de atuação. Não são literalmente 7 Espíritos, mas são 7 qualidades do Espírito de Cristo, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, sabedoria, conhecimento, entendimento, força, são qualidades do Espírito de Deus. E o número 7 aqui, como já ouvimos anteriormente, é um número emblemático, ele representa essa plenitude, essa totalidade. Então, a mensagem era: ele é aquele que tem a plenitude do Espírito, que tem a ação plena do Espírito. Também há aqui a presença de uma outra figura, que é das 7 estrelas. E como vimos aqui no capítulo 1, as estrelas representam os pastores das igrejas. Ele é aquele que tem as 7 estrelas. Isso dá a ideia de que Cristo, ele é o Senhor da igreja. Ele tem o domínio da história e ele tem a igreja em suas mãos. Se os pastores, que são as estrelas, estão nas mãos dele, significa dizer que ele tem o controle absoluto da história e ele tem o controle também da igreja. Nada, absolutamente nada, foge dos decretos eternos e soberanos desse Deus que pode todas as coisas. Tudo que existe, existe a partir dos decretos de Deus. Ele decretou e passou a existir. Nada existe ou existirá fora dos decretos de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Por isso ele é um Deus onipotente, ele é o Deus todo-poderoso, que tem o controle absoluto de todas as coisas. Da parte B do versículo 1, nós temos o diagnóstico de Cristo para essa igreja, e era preocupante. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Versículo 2: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Em outras palavras, se fôssemos resumir a parte B do versículo 1 e o versículo 2, poderíamos dizer que essa igreja estava espiritualmente morta. Era uma igreja que não tinha vida espiritual. Esse é o diagnóstico de Cristo a essa igreja. Uma igreja que estava espiritualmente morta. E o que caracteriza uma igreja morta? Quais são as características que apontam para uma igreja que está espiritualmente morta? Nós temos aqui alguns sintomas que apontam para a morte espiritual de uma igreja. E o primeiro sintoma está no versículo 1, que é quando a igreja perde a essência e vive apenas da aparência. Tens nome de que vives e estás morto. Quando uma igreja perde a sua identidade e vive apenas da sua história, do que foi, mas não é mais, do seu passado. O problema de Sardes não era o esvaziamento da igreja. A igreja não estava perdendo membros, nem muito menos a cessação das suas atividades. Era uma igreja ativa que continuava trabalhando. E a prova disso é que o próprio Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras. Era uma igreja ativa, operante. O
problema de Sardes também não eram as heresias, como em outras igrejas que vimos aqui, que o inimigo estava lá disseminando falsas doutrinas, como é o caso da igreja em Tiatira, da igreja em Pérgamo, como vimos nas semanas anteriores, onde o inimigo estava ali tentando disseminar o seu ensino torpe dentro da igreja para desviar os crentes da verdadeira e genuína fé. Esse não era o problema de Sardes. A igreja não estava enfrentando um esvaziamento, não estava parando com suas atividades eclesiásticas, nem muito menos tinha que combater as heresias. Qual era o problema dessa igreja? O problema dessa igreja era a falta de fervor espiritual. Essa igreja havia perdido vida, não havia mais essência, não havia mais alegria, não havia mais motivações. Um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele diz que a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, pois quando uma igreja, segundo Barclay, ela perde sua vida espiritual, já não vale mais a pena atacá-la. É o que a gente poderia dizer que não se chuta um cão morto. Uma igreja que está morta espiritualmente, não vale a pena atacá-la, porque ela já morreu espiritualmente, ela não tem mais vida. Então para que atacá-la, se ela não tem mais como se defender, porque já está espiritualmente morta? E é isso que Jesus diz lá em Lucas 6, 26, ele diz: ai de vós, quando todos vos louvarem. Jesus está dizendo que quando o mundo nos aprovar, que quando o mundo disser, poxa, nós gostamos de vocês, então é um problema, porque quando o mundo concordar conosco, significa dizer que nós estamos andando de acordo com ele, que nós estamos entrando nos moldes desse mundo. Então uma igreja que não é atacada, uma igreja que não é afrontada, uma igreja que não é perseguida, é uma igreja que está espiritualmente comprometida, porque quando a igreja cumpre o seu papel, ela sempre será alvo de ataques, pois a nossa ação nesse mundo sempre irá confrontá-lo, sempre irá trazer transtorno para o mundo, desde o menor ao maior. Nós temos uma congregação ali no PV, como vocês sabem, e a gente já enfrentou muitas dificuldades ali com a vizinhança, e agora por último, os vizinhos de frente não querem que estacione carro, não querem que coloque o veículo nenhum na frente, nem moto, nem nada, e ficam duas mulheres lá na calçada durante o culto inteiro. É bom que elas pastoram ali os carros dos irmãos e as motos, né, para ninguém mexer. Mas são coisas que a gente não tem explicação. O que uma moto ou um carro que não está na frente de garagem nenhuma, até porque uma das casas nem garagem tem, está incomodando? Mas eu percebo que a presença da igreja ali já incomoda as pessoas, porque a igreja é luz no meio das trevas, e isso sempre vai incomodar. A igreja lá já foi alvo de denúncias, né? Graças a Deus, Deus fez uma obra com uma das vizinhas lá, era inimiga declarada da igreja, e ela denunciou várias vezes a igreja, e graças a Deus hoje ela varre a calçada da igreja, varre a frente. Eu já vi várias vezes, né? Deus fez uma obra, agora nós iremos orar pelas duas da frente. Mas é isso, a igreja sempre vai incomodar, e quando a igreja não incomoda, isso é um mau sinal. Isso é um sintoma de que a igreja não tem feito a diferença que deveria fazer, e o mundo não percebe a sua presença ali. Eu não estou falando, logicamente, de exageros, de absurdos que são cometidos e praticados em nome de Deus, barulhos altíssimos, né, que incomodam a vizinhança. Realmente isso está errado mesmo. A gente não vai espiritualizar, inclusive, os erros de muitas igrejas por aí que incomodam a vizinhança, mas não é o nosso caso lá. A igreja, ela é climatizada, não tem barulho, não incomoda os vizinhos, e a gente percebe que mesmo assim há um incômodo ali, porque realmente a igreja existe aqui para fazer a diferença, e quando ela faz a diferença, ela certamente vai incomodar. Não era o caso de Sardes. A igreja de Sardes, ela estava espiritualmente morta, e nós temos aqui uma diferença muito clássica entre reputação e caráter. Essa igreja tinha uma reputação, era uma igreja ativa, era uma igreja
envolvida na obra, era uma igreja talvez cheia de membros, era uma igreja que tinha uma história talvez, por algo que fez, era uma igreja que vivia da sua reputação, do que foi, mas era uma igreja que pecava no caráter. Reputação é o que as pessoas acham de você. Reputação é o que os outros julgam que você é. As pessoas olham para você, elas escutam você e você constrói uma reputação de acordo com o trabalho que você executa. Então você recebe um nome por isso. Isso é reputação, é o que os outros acham de você. Mas o que é caráter? Caráter é quem realmente você é. É quem você é quando ninguém está lhe vendo. É quem você é na sua casa, quando os irmãos não estão te observando e não estão vendo quem você realmente é. Por isso que há uma música que diz lá em casa: verdadeiramente sou quem sou, né? Mais ou menos isso a música diz. Porque nós somos lá quem realmente somos. Caráter é quem você realmente é, por dentro e não por fora. Reputação é aquilo que você faz. Caráter é o que motiva você a fazer o que você faz. Essa é a diferença. Então você pode receber nome, pode ascender até na igreja, pelo um trabalho que você executa bem feito, mas isso é reputação. Agora, quem é você realmente? Como é o seu caráter? Os homens, eles veem e nos julgam pela nossa aparência, pela nossa reputação, pelo que fazemos, pelo que dizemos. Mas Deus, Ele nos conhece por quem realmente somos. É isso que o Senhor diz para Samuel. Você lembra quando ele vai até a casa de Jessé para escolher um substituto para Saul? E Deus escolhe ali Davi. E Deus ensina a Samuel uma lição preciosa. Deus diz: olha, não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu os rejeitei. Deus está falando dos irmãos de Davi. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus conhece as nossas motivações, fazemos e por que fazemos. Um segundo sintoma de uma igreja morta espiritualmente é quando ela perde a integridade em suas atitudes. Versículo 2, a parte B diz: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O historiador grego Heródoto, ele diz que os habitantes de Sardes, no correr dos anos, eles haviam adquirido uma reputação respaldada em baixos padrões morais e em um alto índice de licenciosidade. Isso aconteceu porque, depois de Cristo, o imperador Tibério, ele decidiu reconstruir essa cidade, que havia sido destruída antes de Cristo. E ele reconstrói Sardes. E aqueles moradores daquela cidade ficaram tão gratos ao Império Romano que eles acabaram absorvendo o estilo de vida romano, que era muito promíscuo. Tá? Os banhos romanos, na verdade, eram lugares e ambientes de prostituição, de orgia. E eles acabaram absorvendo essa cultura romana, talvez por conta da gratidão pelo que o Império Romano fez a essa cidade, restaurou a cidade, reconstruiu a cidade, e essa reconstrução, ela foi nos padrões da cultura e do Império Romano. Então os habitantes de Sardes, eles eram libertinos, licenciosos e promíscuos por demais. E parece-me, pelas palavras de Cristo, que os crentes também absorveram essas tendências daquela cultura e daquela sociedade. O mundanismo entrou dentro da igreja. A igreja acabou sendo influenciada pelo mundo. Ao que tudo indica, o mundo havia invadido essa igreja e eles haviam se conformado a ele. Os crentes não estavam sendo mortos aqui pela espada do mundo,
Eles estavam sendo mortos espiritualmente pela amizade do mundo. E é muito pior morrer pela amizade do mundo do que pela espada do mundo, porque quando você morre pela espada do mundo, significa dizer que você não se rendeu a ele, não se amoldou a ele, e ao morrer aqui, você viverá para a glória de Deus, e na glória. Mas ao viver aqui, significa dizer que morrerá na eternidade, porque se adequou, se amoldou aos padrões do mundo. Irmãos, perseguições e lutas não matam a igreja. Entenda isso. Perseguição e luta não matam a igreja. O que mata a igreja é pecado. Pecado destrói a igreja. Pecado arruina a igreja. Em nenhum momento da história da igreja, nesses mais de 2000 anos, a igreja ela parou ou foi ameaçada de inexistência por causa da perseguição. Pelo contrário, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela prosperava, mais ela avançava, mais ela crescia, porque perseguição não mata a igreja, mas o pecado destrói totalmente a igreja. O pecado, ele drena a fome de Deus e abre o apetite para as coisas desse mundo. Os crentes de Sardes, eles haviam perdido essa repulsa pelo pecado, e o pecado havia se tornado algo normal para eles. O mundo havia entrado dentro da igreja, e quando a igreja se mundaniza, ela perde a percepção do perigo mortal que o pecado é e representa para a vida cristã. Um terceiro sintoma de uma igreja morta está no versículo 3, na parte B. É quando ela perde a esperança da vinda de Cristo. Virei como ladrão, diz o Senhor para essa igreja, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Na verdade, é uma ameaça de Cristo a esses crentes que estavam espiritualmente letárgicos, mortos, em uma sonolência mortal e sepulcral. Jesus se dirige a esses crentes dizendo: virei como ladrão. Essa igreja vivia como se Cristo não viesse mais. Os crentes de Sardes haviam perdido de vista a esperança da volta de Cristo, a esperança do retorno do Senhor Jesus. Eles não esperavam mais Jesus para aqueles dias, como muitos outros esperavam. Então eles viviam de forma libertina, com padrões morais frouxos, de acordo com os padrões do mundo, porque eles imaginavam que Cristo não fosse voltar. Eles não aguardavam uma volta de Jesus. A vinda de Cristo, irmãos, ela nos ajuda a se manter vigilante. A vinda de Cristo nos ajuda a se manter apercebidos, diligentes, porque não sabemos quando Ele virá, mas certamente sabemos que Ele voltará. Ele diz a essa igreja que a sua vinda será como um ladrão de noite. Há muitos textos no Novo Testamento que apresentam a vinda de Jesus como ladrão de noite. Mateus 24, 53, Lucas 12, 38, 1 Tessalonicenses 5, 2, no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 16, verso 15, há uma referência à vinda de Jesus como ladrão de noite. E o que significa isso? Ele virá como ladrão de noite. Significa dizer que a vinda de Cristo será inesperada. O ladrão não agenda quando irá assaltar a sua casa. E se ele agendar, ele não vai lhe avisar. Ele não vai lhe dizer quando irá assaltar a sua casa. Por isso a vinda de Cristo como ladrão da noite é como algo inesperado. Vai ser no momento em que as pessoas não irão esperar. Evidentemente que os salvos e os eleitos estarão preparados para esse dia. Por isso, a exortação aqui é: ser vigilante, esteja preparado. Precisamos resgatar a expectativa da vinda de Cristo, pois essa expectativa viva e ativa em nosso coração nos conduzirá a uma vida cristã intensa em todos os aspectos e sentidos. Viver o hoje como se não houvesse amanhã, porque quem sabe Cristo venha hoje para nos buscar.
E essa expectativa nos fará estar vigilantes e sóbrios para a vinda do Senhor Jesus. Como então uma igreja que está espiritualmente morta, ela consegue voltar à vida? Como ela consegue voltar a viver? Qual o caminho para o reavivamento? Cristo apresenta aqui alguns imperativos do reavivamento, de um retorno à vida, ao fervor, à alegria, já que essa igreja havia perdido tudo isso. Nós temos aqui 3 passos para a restauração, para o reavivamento. O primeiro deles está no versículo 2: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. O primeiro passo é um retorno à diligência, um retorno à vigilância. E é interessante que todas as mensagens de Cristo, a cada uma das 7 igrejas, ela tinha aspectos históricos que tem a ver com a história daquele povo e daquela cidade. No caso aqui de Sardes, quando o Senhor diz, ser vigilante, aqueles crentes entendiam o que Jesus estava dizendo, porque essa cidade, ela, como eu disse no início, se considerava inexpugnável. Ela ficava numa elevação, nunca tinha sido antes derrotada. Então, eles se sentiam inexpugnáveis, até que em 529 a.C., eles sofreram a primeira derrota. Ciro, ele cerca a cidade, e por 14 dias, nem entra nem sai ninguém dessa cidade. No 14º dia, ele manda um soldado entrar por uma brecha durante a noite, que havia na muralha, e aquele soldado entra, enquanto todos estavam dormindo, e então o soldado abre as portas da cidade, e Ciro invade a cidade e domina essa cidade. E isso acontece de novo no ano 218 a.C., quando Antíoco Epifânio, da mesma maneira, ele invade a cidade e domina a cidade. Então, quando o Senhor Jesus diz, ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, aqueles crentes entendiam, porque a cidade tinha uma história de que por causa da autoconfiança, eles acabaram sendo derrotados por 2 vezes. E o Senhor está dizendo para os crentes daquela igreja, vocês precisam estar atentos, vocês precisam vigiar, porque quanto menos vocês esperarem, de onde menos vocês esperarem, o perigo virá, ou então eu voltarei, e vocês não estarão preparados para a minha vinda. Meus irmãos, a verdade é que nenhuma igreja morre da noite para o dia. Não existe essa possibilidade de uma igreja estar viva num dia e morta no outro. A morte, ela é um processo. Ela vai acontecendo paulatinamente e a igreja vai perdendo a sua identidade, vai perdendo o seu propósito, vai perdendo de vista a missão, os crentes vão se tornando relaxados, frios, o mundo vai entrando dentro da igreja e a igreja vai se perdendo em si mesma até que ela morra espiritualmente. Por isso a falta de cuidado, ela leva a igreja a um esfriamento. E nós precisamos estar atentos aos mínimos detalhes, como Salomão escreve lá em Cantares 2,15, que as raposinhas são mais perigosas do que as raposas maiores. São coisas mínimas, é um descuido aqui, é um desleixo ali, é abrir mão disso, é abrir mão daquilo, e você aos poucos vai perdendo a sua identidade, você vai comprometendo os fundamentos, e quando pouco se apercebe, não há mais como restaurar, porque já se perdeu-se no meio do processo. Na parábola de Jesus, falando ali do joio e do trigo, ele fala exatamente sobre o problema da falta de vigilância. Aqueles servos dormiam e durante a noite veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Precisamos estar atentos, precisamos ser vigilantes, porque nós muitas vezes brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca em momento nenhum, ele não descansa. Ele vive ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando nos tragar. Precisamos estar atentos a todo momento.
Quando o Senhor diz para esses crentes: consolida o resto que está para morrer. O que é consolidar aqui? A palavra consolidar, ela tem dois sentidos aqui. O primeiro, avance. Vocês precisam voltar a ser fervorosos, a crer, a confiar, a lutar. Mas consolidar aqui também dá uma ideia de reparar. Vocês precisam consertar o que está errado para continuarem avançando, para avançarem de onde vocês pararam. E é interessante que o formalismo, ele não tem vida própria. O ritualismo, ele não tem vida própria. O ritualismo, ou os rituais, eles devem ser a expressão de uma realidade interna do nosso coração. Porque caso contrário, se não for, não passa de cerimonialismo e de uma piedade morta, aliás, de uma liturgia morta, de uma ortodoxia morta que não tem vida em si mesmo. O segundo caminho, o segundo passo para a restauração espiritual é um retorno à palavra de Deus. O versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, o primeiro passo é: volte a vigiar, seja diligente. O segundo passo é: volte às Escrituras, volte à palavra de Deus. O que é que eles deveriam voltar? Eles deveriam lembrar e guardar o que? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Não há reavivamento sem um retorno à palavra de Deus. Eu queria convidar você aí comigo para o livro de Esdras, no Antigo Testamento. E nós temos aqui um texto muito interessante nesse livro. Esse livro foi escrito no período da restauração de Israel, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos. E um dos líderes do retorno foi exatamente o escriba Esdras. Ele era um homem versado na lei de Deus. E na época de Esdras, no segundo retorno do povo da Babilônia, houve um grande avivamento no meio dos repatriados. E olha o que gerou esse avivamento, esse retorno a Deus. Capítulo 7, versículo de número 10 do livro de Esdras, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha que coisa fantástica. Primeiro, ele dispôs o coração para buscar conhecer a lei de Deus. É o primeiro passo, saber, conhecer. Mas não para aí. Segundo, ele era um homem que cumpria a palavra de Deus. Não basta apenas saber, você precisa viver. Aí nós temos uma terceira decisão de Esdras, que gerou todo esse mover de Deus nesse período da história. Ele passou a ensinar a lei de Deus. Perceba você que é um processo. Primeiro eu preciso saber, depois eu preciso viver, para só depois eu transmitir, eu ensinar. Se nós seguirmos esses princípios aqui, certamente nós teremos uma igreja viva, ativa e avivada. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. Porque a palavra de Deus, ela é essa fonte que gera avivamento. Primeiro, porque ela mostra onde está o erro. Então a correção vem pela palavra. Não há avivamento sem reparo, sem conserto. A palavra de Deus, ela diz onde precisa ser reparado, onde está o problema. Segundo, ela traz arrependimento. Ela gera o desejo de mudança. Terceiro, ela gera um coração quebrantado. Há um quebrantamento de espírito. E quando nós abrimos o coração e nos quebrantamos, certamente o Senhor vem sobre nós e nos restaura e nos renova. Terceiro lugar, se queremos uma igreja viva, se queremos vida espiritual, precisamos retornar a uma vida de santidade. O versículo 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O triste aqui é que a maioria dos crentes nessa igreja
estavam com suas vestes sujas, haviam se contaminado com o pecado e com o mundanismo. O Senhor diz que poucos ainda estavam com as vestes limpas, vestes brancas. Não deixe o pecado te dominar, porque o pecado é esse algoz sádico que a princípio apresenta o prazer, mas depois ele vai escravizar e vai apresentar o pesar, e é uma conta muito alta para se pagar. A boa notícia é que o Cordeiro de Deus, ele veio para remover a mancha do pecado. Esses crentes estavam com as suas vidas sujas, e aqui é representado pelas vestes manchadas pela lama do pecado. E o Senhor diz: olha, poucos aí têm vivido uma vida de santidade, mas a boa notícia é que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. João 1:29 diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 1:7 diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, mesmo com as vestes sujas do pecado, manchadas, nada está perdido. Jesus é aquele que limpa-nos da mancha do pecado, que limpa as nossas vestes, para que possamos andar de branco na sua presença. Para finalizarmos, ele termina fazendo promessas a esses crentes, fazendo promessa a essa igreja. O verso 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É uma promessa tripla aqui, na verdade. Primeiro, será vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas falam de pureza, falam de recompensa, e vestiduras brancas falam de alegria, porque vestes brancas eram vestes de festa, de celebração. Então há uma promessa aqui da vida eterna, de estar com Cristo, de estar com Ele em glória, em gozo eterno. A segunda promessa, já que a tripla, é: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso tinha um sentido muito peculiar para os crentes de Sardes. Por quê, irmãos? Porque havia na prefeitura daquela cidade um livro de registro, e muitas vezes os funcionários que trabalhavam na prefeitura, quando eles não gostavam de alguém, eles tiravam o nome daquela pessoa daquele livro, eles riscavam o nome daquela pessoa do livro de registro de cidadão daquela cidade. Isso eles faziam com pessoas indesejadas, ou quando eles tinham algo contra alguma pessoa. E ao tirar o nome da pessoa, ou ao riscar o nome da pessoa daquele livro de registro, a pessoa perdia a cidadania. Ela não podia comprar, nem vender, nem morar, perdia os seus direitos sociais. Quando Jesus diz: de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, eles entendiam o peso disso. Não é que no céu exista um livro, se bem que há vários textos que fala do livro da vida, mas nós sabemos que o livro da vida aqui é no sentido simbólico, literário, não é no sentido literário, porque no céu não precisa de um livro de registro, porque Deus, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que o nosso nome está lá escrito antes da fundação dos séculos. Deus não precisa de um livro para lembrar que você é dele, que o seu nome está lá. Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas antes de existirem. Então, o termo livro da vida não é literal, é apenas simbólico. Significa dizer que Deus conhece aqueles que são seus. Significa dizer que aqueles que pertencem a Ele jamais se perderão. Porque o seu nome não está lá, não é porque você escolheu que esteja. O seu nome está lá porque Ele morreu no teu lugar, e o seu nome foi escrito com o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso ninguém pode apagar. O que o Senhor está prometendo a esses crentes é a segurança de que eles jamais perderão a vida eterna. É a certeza da vida eterna. E a terceira promessa é: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A maior de todas as recompensas
é sermos reconhecidos diante de Deus como seus filhos amados, mesmo não merecendo isso, mas por causa de Jesus, nós um dia seremos aceitos por Deus e seremos reconhecidos como seus filhos amados e benditos. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa avivar a sua igreja. Essa mensagem a essa igreja é uma mensagem extremamente atual, é para o nosso tempo, é para os nossos dias. Precisamos orar e clamar por um avivamento genuíno e verdadeiro, onde o Senhor nos traga de volta a sua presença e que possamos ter o nosso coração aquecido pela presença do Espírito de Deus. Quem recebe essa palavra nessa noite? Glória ao nome do Senhor Jesus.